Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso encontro de estudo aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e hoje a gente vai falar sobre o tema Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. Para lembrar um pouco, esse capítulo em especial da Vida Espírita fala sobre como é a vida na espiritualidade, como é a vida do espírito depois de desencarnado. E esse tema, o ensaio teórico da sensação dos espíritos, ele não é, como na maioria do livro, um conjunto de perguntas e respostas, mas é um item unicamente, número 257, que faz uma dissertação a respeito da sensação dos espíritos. Como é que os espíritos percebem as coisas na espiritualidade? Um pouco a continuação do tema anterior. E é interessante porque ele vai tratar de vários temas aqui que começa a colar certos assuntos, certos conceitos que já foram tratados nos capítulos anteriores. Então, se você está acompanhando as sessões que a gente está tratando e avançando gradativamente por cada tópico, vai ficar bastante tranquilo. Se você quiser, você pode retornar e reassistir alguns dos temas que já foram passados, todos eles estão lá na nossa lista de palestras. Então, o número 257 diz assim: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Esta percepção é o efeito. Ou seja, o que sofre é o corpo, como a gente já tratou no tema anterior. Não é possível, quando a gente se machuca, faz algum corte, quebra algum osso ou sofre alguma pancada, essa afetação é o corpo físico que sente. É ele que tem a capacidade de perceber o mundo físico. Isso é transmitido para o espírito através do nosso sistema nervoso, e o espírito entende essa dor e assimila essa dor física, então, de uma maneira diferente. Mas é através do corpo que isso é possível, né? Continuando, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Ou seja, a gente também já tratou disso. Mesmo um espírito que ainda reclama de dores após desencarnado, o que ele tem, na realidade, é lembrança, é uma memória dos aspectos que ele pode ter sofrido na vida pregressa, dos problemas que ele pode ter encontrado. Já que não existe mais corpo físico, não existe mais razão para a dor física. Existe ainda uma dor que é essa sensação da memória que o espírito continua carregando consigo. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Lógico, né? O corpo físico tem limitações de temperatura. Se a gente passa frio demais, nós podemos sofrer de hipotermia, isso afeta o nosso corpo físico, podendo levar até em casos de morte, como em casos de queimadura também. Calor excessivo, por exemplo, diante do fogo, pode afetar o nosso corpo físico e destruir os nossos tecidos físicos. Quando a gente fala de um ser desencarnado, ele não tem mais aspectos físicos para serem tratados. Então, por isso não é afetado por fenômenos físicos. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito deste mal como se fora real? Não as vemos até causar a morte? Então, em que sensação, como é que isso está querendo dizer? A recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem efeitos do mal. Eu lembrei de uma experiência que eu vi há um tempo atrás, e ela é bem significativa. Fizeram uma experiência, psicólogos, e para participar dessa experiência,
Os elementos que foram escolhidos eram indivíduos que estavam encarcerados, com prisão perpétua, sem possibilidade de saírem da prisão. E foi dado para eles que, se eles participassem da experiência e saíssem bem da experiência, eles poderiam ter atenuado a sua pena. Então, muitos deles aceitaram participar da experiência. A experiência consistia no seguinte: o indivíduo era colocado deitado numa maca, se fazia um acesso à veia do indivíduo e começava um processo de extração do sangue do indivíduo, fazendo com que o sangue pingasse num balde que estava ao lado da cama, de maneira que ele não conseguisse enxergar o balde, mas ele sabia, porque assim que começou a tirar o sangue, ele escutava o sangue gotejar no balde. Só que logo no momento imediato parava-se de extrair sangue, não se extraía mais sangue. E o que acontecia é que tinha um gotejamento de água no balde. Então o indivíduo permanecia na maca, né, com o acesso colocado, com a sensação de que estava sendo sanguinado, que estava sendo tirado o sangue dele. Isso foi tão forte, a sensação foi tão forte, que as pessoas que passavam por esse processo morriam. Quer dizer, não existia razão física para que a morte tivesse acontecido. A experienciar aquela sensação e a certeza de que, extraindo todo o sangue, morreriam, levava com que os indivíduos atingissem um estado de morte. É terrível, mas era uma experiência que estava sendo colocada. A gente também tem outras situações onde a gente tem, por exemplo, aspectos de controle da dor física, onde, através da hipnose, por exemplo, alguns dentistas em pacientes que não podem passar por processo anestésico fazem dentro de um processo hipnótico e o paciente é induzido num processo hipnótico a não sentir dor, de maneira que ele pode fazer todo o tratamento sem que seja necessário aplicar nenhum anestésico, né? Então, isso demonstra a capacidade que a gente tem, a capacidade da nossa mente na questão de conseguir controlar a dor. A gente sabe também vários exemplos isso não tem sido muito recente, não tem, mas se você pesquisar você consegue perceber do passado, de alguns gurus, por exemplo, que deitavam em camas de pregos, né, e que atravessavam o corpo com objetos cortantes pontiagudos e não demonstravam sentir nenhuma dor, né? O indivíduo era colocado num transe hipnótico, de maneira que ele se furava, ele se cortava, atravessava e não ficava com dor. O que isso representa? Representa o treinamento e a capacidade do indivíduo e da mente do indivíduo em conseguir controlar esses aspectos da dor. Então, aí a gente começa a ter essa ideia de quão importante é a mente. E já que a mente é o que sobrevive, vamos dizer assim, porque a mente é o espírito, porque é o espírito que pensa, não é o corpo físico, não é o cérebro que pensa, né? Já que as ideias, a memória continua existindo depois do desencarne, a mente pensante, a consciência está no ser e não no corpo físico. O corpo físico é o meio através do qual essa consciência se manifesta. A gente começa a entender que o espírito tem essa capacidade de controlar as sensações de dor, desde que, lógico, eles tenham atingido um estado tal que consiga ter percepção e controle desse aspecto. E continuando, diz assim: toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir a dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é o cérebro que guardou desta a impressão. Então, novamente, a questão que a gente já comentou no tema passado, a dor fantasma, por exemplo, indivíduos que foram amputados e que continuam sentindo, às vezes, o processo de dor naquele membro ainda durante vários anos, isso quanto não seguem sentindo a dor para o resto da vida. Lícito, portanto, será admitir que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. É lógico, como a gente disse, se o aspecto, a sensação, o sentimento da dor está na consciência, perdendo o corpo físico, a consciência continua existindo. Então, a consciência pode continuar com esse estágio de sentimento e controle da dor. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas,
nas aparições vaporosas ou tangíveis, quer dizer, estamos dizendo nos casos de efeitos físicos, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, no processo de desligamento, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, quando a gente sabe de experiências de comunicações de seres que desencarnaram e continuam se achando vivos e não conseguem entender porque as pessoas não notam a sua presença, né? Isso é muito comum na literatura espírita. Nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixam absorver pelos gozos materiais, e aí a gente remete àquele também muito típico e conhecido dos espíritas, né? As vampirizações daqueles espíritos que, em busca daquela sensação material que existia, por exemplo, com uma adicção qualquer, seja drogas, álcool, quer dizer, qualquer substância, procuram seres encarnados que têm o mesmo tipo de vício, que se apetecem do mesmo tipo de prazer, para, estando próximos deles, conseguir receber aquela sensação do encarnado que está tendo, já que ele não possui mais corpo físico. Então ele não pode mais repetir aqueles mesmos atos da adicção. Ele se aproxima então de outros seres encarnados que são adictos parecido com o que ele tinha, para que ele possa então se aproveitar, representando aí os casos de vampirismo, por exemplo. Inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Aqui começa a rememoração dos temas passados. Lá no comecinho, a gente falou que a composição do perispírito, ela é do meio circundante, ela é do planeta onde aquele ser está encarnado, né? Onde ele está próximo. Se ele não está encarnado, ele está desencarnado, mas estando próximo do planeta, ele utiliza aquela matéria mais sutil, não tão densa como a nossa matéria física, mas ainda assim material, do meio do planeta que ele está próximo, que ele está vivendo ali. O que nos leva a crer que o perispírito, e a gente trata isso muito facilmente compreender, quando a gente fala de perispírito ou fala de corpo perispiritual. Quando a gente fala de corpo perispiritual, significa que existe ali um nível de materialização, de corporificação. Então, o perispírito ainda é matéria mais sutil, uma matéria mais ligada à energia, menos materializada, do senso matéria densa como nós conhecemos, mas ainda assim material. E o espírito ele se manifesta através do corpo perispiritual para o corpo material. Então, uma vez que não existe corpo material, o qual tinha os órgãos limitadores das sensações que percebia, o perispírito ainda é um corpo mais fluídico, mas ainda assim um pouco material. Então, ele acaba sendo esse meio, esse intermediário entre o espírito e o corpo físico, né? Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, ou seja, ele é uma quase matéria, ele é um intermediário entre o não material, entre o imaterial e o material. Ele está nessa fase de transição. É o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, a consciência está no espírito. O corpo perispiritual ou perispírito ainda é uma matéria, já que, de uma certa maneira, a gente poderia dizer que quando o ser reencarna, ele morre na vida espiritual, ou seja, ele deixa aquele corpo perispiritual, aquele perispírito que ele tinha na espiritualidade, para iniciar a construção de um novo corpo perispiritual, caracterizado com aquelas necessidades que ele precisa para essa reencarnação. Daí que o nosso perispírito, ou o nosso corpo perispiritual, ter a nossa formação, a nossa aparência, vamos dizer assim, de uma maneira mais imaterial, mas a nossa aparência. É como nós nos identificamos. E quando a gente desencarna, a gente continua se parecendo com esse corpo perispiritual. A gente também já disse, quanto mais avançado o ser, maior a capacidade de modelagem dessa matéria perispiritual, e que o espírito desencarnado, quando mais evoluído, pode se apresentar ou se manifestar de formas diferentes. Também é fácil de a gente compreender, já que
o ser, se a gente está falando que o corpo material, nós vestimos roupa aqui encarnados, né? Estamos de roupa. Não é porque você desencarna e a roupa material ficou aqui que o perispírito vai aparecer pelado do outro lado. Por uma questão de identificação, ele formata, ele constrói a maneira, a roupa, a vestimenta com a qual ele se apresenta. É ideoplasmático, é a ideia que faz a formação e a apresentação do espírito. Já que se fosse por isso, o corpo perispiritual seria simplesmente o ser sem roupa, porque ele não veio para cá com roupa, ele veio para cá sem roupa. Né? Mas ao contrário, ele se apresenta, ele se manifesta com aquela vestimenta que para ele faz mais sentido, que é a sua identificação. Podendo ser uma roupa de época, podendo ser uma roupa mais atual, podendo ser qualquer tipo de manifestação. Ou até, em uma escala mais elevada, tem aparência diferente. Né? A gente sabe que muitos dos casos de espíritos que se apresentam, se manifestam como pretos velhos, na realidade não necessariamente foram pretos velhos na última encarnação. Eles muitas vezes se apresentam e se manifestam como um preto velho porque é aquela encarnação da qual eles têm mais carinho, de onde mais aprenderam, e por causa disso eles preferem se apresentar assim. Ou preferem se apresentar de uma maneira diferente, às vezes como mulher, às vezes como homem, dependendo da situação que é necessária, principalmente para ajudar aquele ser do qual ele está se aproximando. Então essa capacidade de morfologicamente adaptar o perispírito de acordo com a ideia do espírito, vai muito da capacidade do espírito de conseguir modelar essa matéria, ainda matéria, mais sutil, mas ainda assim semimaterial, como diz o texto, quintessenciada, né? Como se fosse a matéria quintessenciada. E além disso, o espírito é o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos serviram-lhe de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. A gente já tratou no tema anterior também, quando a gente diz que nós temos órgãos físicos específicos e localizados para captação de certos tipos de frequência, certos tipos de sensação. A nossa visão, captada pelos olhos, a sensação de temperatura, frio, calor, toque, pela nossa pele, o ouvido, né? Todas essas sensações são captadas por sentidos materiais. Uma vez desencarnado o ser, esses sentidos ficam generalizados no perispírito. Eles não têm mais um órgão de localização, mas eles são captação e percepção do espírito como um todo. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça ou dos pés, ou vice-versa. Não se confundem, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, as do corpo, né, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Ou seja, essa comparação entre a sensação da obtenção dessas informações da dor, por exemplo, no corpo material, e como o perispírito tem as mesmas sensações, a gente só pode fazer por analogia. Elas não têm lógica, elas não têm um correlacionamento direto. É a informação, a sensação, a percepção que o espírito tem, na realidade, que faz com que a gente ligue uma coisa na outra e faça essa comparação, né? Já que não existe uma comparação direta. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Ou seja, o espírito muitas vezes se queixa de frio ou calor. Fala, estou passando muito frio ou estou com calor demais. Ele continua se manifestando com uma sensação, que é uma sensação que só é possível obter através do corpo, mas ainda assim, mesmo sem ter esse contato. Por que isso acontece, né? Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Ou seja, o perispírito atravessa chama, anda no gelo. A temperatura corporal, a temperatura material, para o espírito pouco importa. Não se manifesta diretamente, a não ser da sensação e da lembrança que ele tenha. Como a gente disse, a capacidade da consciência de fazer esse controle da percepção, de maneira que você pode controlar as dores. Se a gente pode fazer esse controle das dores aqui enquanto encarnado, quanto mais desencarnado, né? Que já não tem mais a sensação física. Por outro lado, se está na consciência, mesmo não tendo o corpo, o ser pode continuar sentindo dor. Existem experimentos interessantes, utilizados em hipnose, por exemplo,
que você pode fazer através da hipnose um indivíduo sentir uma dor sem ter nada prejudicando o seu corpo físico, simplesmente fazendo lembrança e levando a mente, a consciência, àquele estado onde a dor apareceria. Então você pode fazer com que essa dor apareça, ou rememore, ou criar uma dor que não existe de fato, já que a indução está através da mente e da consciência. Daí a importância de a mente crescer, a mente evoluir e ter essa gestão, de ter essa capacidade de administrar essas sensações, né? Como diz aqui, continuando, atravessar chamas sem experimentar qualquer dor, e nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A temperatura não afeta o desencarnado. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. A gente questiona assim, então não é dor de fato? Não, para o espírito, para a consciência que faz aquela focalização, ele está sentindo dor, né? Para ele o sofrimento existe. Pode não existir a causa da dor, mas aquela reminiscência, pensamento, a concentração do pensamento colocado naquele aspecto faz com que ele sinta a dor. Ele sente como se a dor fosse real, né? Dali, em geral, o que está se tentando dizer aqui é assim, não menosprezem a dor dos desencarnados por simplesmente eles não terem mais corpo físico, mas considerem que a dor é a dor da consciência e que precisa ser tratada. Aí sim, nos aspectos da doutrinação, do esclarecimento, quando você faz o ser perceber que ele já não depende mais, que ele não tem mais um corpo físico vinculado, que ele não, aquele que ele está reclamando da dor não existe mais, porque não existe aquela ligação corpórea, o ser começa a tomar consciência. E em tomando consciência, ele começa a uma libertação desses aspectos da dor, do sofrimento pelo qual ele passava. E aí acontecerão então outros tipos de sofrimento, que são sofrimentos mais ligados a desejar ter agido de maneira diferente, arrependimentos a respeito de comportamentos que ele possa ter tido nas últimas encarnações, ou não ter prestado atenção suficiente em certos aspectos que deveria ter prestado. Bom, esse tema é bastante extenso, a gente vai tratar possivelmente mais umas 2 sessões para tratar desse tema, mas é bem interessante porque ele vai detalhando ponto a ponto cada um desses aspectos da vida espiritual. Para nós, encarnados, é muito interessante porque a gente já vai se instruindo do país para onde a gente vai depois, né? Se a gente, aqui não é a nossa morada, nós um dia passaremos para outra morada, é bom saber como é que são as regras, como é que as coisas funcionam do lado de lá. Da mesma maneira que você tenta aprender uma língua estrangeira antes de ir para fazer um passeio naquele país, para você poder se virar melhor, né? É bom conhecer o nosso país de morada para rememorar certas questões que talvez até já soubéssemos, mas que nessa encarnação, nessa existência, estamos com a memória limitada e não conhecendo. E se não sabíamos porque não tínhamos conhecimento, está na hora de adquirirmos o conhecimento e atingirmos esse estado de consciência. Quanto mais capacidade a gente tem de reconhecer esses aspectos e começar com a nossa consciência, com a nossa mente, controlar esses aspectos, maior vai ser a nossa capacidade de se isentar de problemas que são naturais da vida encarnada e também da vida desencarnada. Então é um crescimento e um conhecimento indispensáveis não só para toda a vida, mas para todas as outras vidas, né? Então é o melhor tipo de investimento que a gente pode fazer, investigar um pouquinho mais esses aspectos da vida do outro lado. Continuamos na próxima então. Até lá! É isso aí, minha tia, na tranquilidade, pode vir. Desfaz tudo para a direita, isso, vem desdobrando. Vem desdobrando na calma, isso, aí, acerta agora. Aí, acertou o volante e fechou. Desdobrou na paz. Que é isso, hein? Quem é você, garoto? Fica tranquila, minha tia, pode deixar seu corpo aí que eu tomo conta. Ué. Vai tranquila. Não precisa não, obrigada. E qual é, minha tia? Pode ficar tranquila. E ó, se quiser ainda posso dar uma geralzona nisso aí, ó. Sabe que tá precisando de uma limpeza, olha o estado disso aí. Ô, garoto, olha aqui. Eu tomo
banho todo dia antes de dormir, tá? Não é disso que eu tô falando não, tia. É limpeza energética, tá ligado? Não é água e sabão, é passe e oração. Vai querer? Não, obrigada, já falei. Tá tranquilo então, minha tia, contigo mesmo. Vai deixar teu corpo aí, ó, sem ninguém olhando, tal, chega qualquer um aí e perturba teu sono. Só conta e risco. Tá me ameaçando, garoto? E que mané ameaçando, tia? Tô ameaçando ninguém não, meu trampo é sério, tá ligado? Ah, sério, muito sério. Tô vendo que é sério. Desde quando você é sério, garoto? Desde quando é sério ficar ser flanelinha de desdobramento? Quem é que precisa de proteção quando tá dormindo? É, tia, realmente tem gente que não precisa. Aquela pessoa que pratica uma boa conduta, que pratica o bem, que não fala mal de ninguém, vigia pra não cair no egoísmo, na vaidade, enfim, aquelas pessoas que só atraem boas companhias, né? Aqueles que fecham com os certos, tá ligado? É o seu caso, tia? Você faz com limpeza pra mim? Demorou, minha tia, então deixa com a gente. Querido irmão Jesus, meu fechamento. Eu poderia estar aí por aí sem fazer nada à toa, de bobeira, mas não. Tô aqui como? Na humildade, pedindo a sua ajuda aí para dar uma guaribada na irmã aqui que tu sabe que tá precisando, né? Então queria dar aquela limpada no corpo espiritual dela, mas tu tá ligado o que eu quis dizer, né? Sei que eu não tenho merecimento pra te pedir essa moral, tô ligado já. Mas como? Tá sempre quebrando meus galhos aí, tu é meu parceiro, é o meu fechamento, vai quebrar mais essa comigo, tá ligado? É isso aí, meu parceiro, tamo junto. Agora vamos lá, hein? É nóis. Vem no passe, vem vindo, isso, quebrou pra direita aqui agora, aí estabilizou, fluiu energia. Isso, deixa fluir agora pra esquerda, pra ficar igual. Aí acertou bonito, só vem energia, vem. Eita!